Perdeu sua confiança nas pessoas? Ou sua esperança em promessas vazias que muitos já fizeram para você? Quantas vezes pessoas já falaram que iam fazer algo e não fizeram? Não fica assim. Todos nós, seres humanos, podemos mudar, dependendo das circunstâncias, dependendo das razões, porque somos assim, é a nossa natureza. Mas não fique triste, eu tenho uma mensagem de esperança para você. Vem comigo. Existe um ser eterno que chamamos de Deus. Ele é o Criador. Ele é o Senhor. Ele é aquele que enviou seu próprio Filho por amor ao seu povo para nos trazer perdão, para nos libertar do império das trevas, para nos libertar da escravidão do pecado e nos levar a ser chamados filhos de Deus e a termos o passaporte para entrar por meio do sangue de Cristo Jesus no seu reino eterno. Este é o Senhor. É sobre ele que eu quero falar com você hoje. A Bíblia nos ensina, no livro de 2 Timóteo e também no livro de Números, dois textos muito importantes. O primeiro deles, que está em 2 Timóteo, diz assim: mesmo que você seja infiel, Deus permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. E o segundo texto, o de Números, fala: pois Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Deus dito algo, não o fará? Ou, havendo Deus falado algo, não o fará cumprir? Este é o nosso Deus. E um dos seus atributos que diferencia Deus de nós seres humanos é o atributo da sua imutabilidade. Ou seja, Deus, ele não pode mudar. Já disse um grande teólogo chamado N. Gruden que Deus, ele é imutável. Deus não pode mudar a sua própria natureza, o seu próprio ser. Ele não pode mudar a sua própria perfeição. Ele não pode mudar os seus propósitos. Ele não pode mudar as suas promessas, porque isto estaria indo de encontro com a sua própria natureza. Este é Deus. Totalmente diferente de nós, seres humanos. Nós, presos ao pecado, somos mutáveis. Nós, muitas vezes, prometemos algo e não cumprimos. Nós, muitas vezes, falamos que iremos fazer algo e não fazemos. Nós, muitas vezes, traímos a confiança dos nossos amigos, dos nossos irmãos, porque somos humanos, somos passíveis ao erro. Nós, dependendo da circunstância, podemos recuar. Deus, dependendo da circunstância, ele transforma a circunstância para fazer cumprir aquilo que ele já determinou. Porque em seu plano eterno, Deus tem tudo traçado. E, ao estar traçado, ele fará cumprir, tanto na minha, como na sua vida, como na história do mundo. Você sabia que Deus é o dono da história? Que Deus conduz a história para cumprir aquilo que traçou? Esse é o nosso Deus. E muitas vezes nós, como seres humanos, por termos perdido nossa confiança nas pessoas que são falhas, e muitas vezes também não paramos para refletir que eu também falhei muitas vezes, que eu também não cumpri muitas vezes aquilo que prometi, que eu também deixei de fazer muitas coisas que falei que ia fazer. Sabe aqueles planos que você traça no final do ano? Planos estes que você fala com convicção plena que vai fazer acontecer, que vai fazer cumprir e não faz. Sabe aquele curso que você disse que ia fazer e que ia terminar
e que ia receber o diploma e parou na metade. Sabe, tudo isso mudou de acordo com o seu pensamento, mudou de acordo com a sua intenção, mudou de acordo com a sua situação. Tudo pode acontecer para que nós venhamos deixar de cumprir aquilo que nós traçamos. Deus, ele não é assim. Olha, Timóteo, quando diz que Deus permanece fiel a si mesmo, Deus não permanece fiel a você. Deus permanece fiel porque ele não vai contra a sua natureza. Por isso ele faz cumprir as suas promessas. Por isso ele não muda. Por isso ele segue sempre avançando. E quando, lá em Números, a Bíblia nos ensina que Deus não é homem para mentir. Ou seja, aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida, ele vai fazer. Aquilo que Deus falou que vai cumprir dentro da palavra dele, da Bíblia Sagrada, ele vai cumprir. Aquilo que Deus falou também através de Jesus sobre o que viria a acontecer no futuro da história da humanidade, da história da sua igreja, da história da sua vida. Ele vai fazer acontecer. Deus não é filho do homem para se arrepender. Deus não se arrepende, porque ele é eterno, essa é a natureza de Deus. Deus, ele sabe o que traçou para a história do mundo, para a sua vida, para a minha vida. Deus sabe o que traçou. Ele não vai se arrepender. É o melhor para você. Paremos e pensemos. O que aconteceu com Jó? Jó tinha tudo. E de repente Jó perdeu tudo. Enquanto os seus amigos olhavam e falavam: amaldiçoa teu Deus e morre, sua esposa amaldiçoa teu Deus e morre. Jó: não, vocês falam como loucos, porque eu vou amaldiçoar este Deus. Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o seu nome. Deus tinha um propósito para tudo aquilo. E Jó mais à frente entendeu que apenas os seus ouvidos ouviam falar de Deus, mas agora ele teve experiências, seus olhos viram a Deus. Não questione o que Deus faz na sua vida. Não perca suas esperanças, assim como você perdeu as esperanças no ser humano. Confie em Deus de forma inabalável, porque tudo passa, menos a palavra de Deus. Tudo passa, a dor passa, o sofrimento passa, o dinheiro passa, a saúde passa, a juventude passa, as lágrimas passam, o sol passa, a lua passa, o dinheiro passa de mão em mão, o tempo passa. Mas Deus, ele não deixará que a sua palavra volte para ele vazia. Deus não deixará que a sua promessa escape de suas mãos. Deus não deixará que aquilo que ele traçou fuja daquilo que ele escreveu. Há outro texto que diz que Deus tem o nosso nome gravado na palma da sua mão. Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda. Deus, ele permanecerá sempre, sempre, sempre o mesmo. Se você não pode confiar mais no ser humano, confie em Deus, porque este Deus, ele jamais irá falhar com a palavra dele. Não é com você, é com a palavra dele. Com a palavra dele, você está. E isso te basta. Confia. Deus te abençoe.